Seja bem-vindo ao canal Favor do Rei. O meu nome é Lucas e eu desejo a você neste dia um dia abençoado. Que a sua vida seja uma vida repleta de bênçãos. Que Deus abençoe a sua vida e as vidas dos seus familiares. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre como ter paciência e esperar em Deus. É muito importante que você entenda que para nós podermos alcançar qualquer meta em nossas vidas, nós temos que ter paciência. Isso não é só no nosso dia a dia, mas principalmente quando nós falamos nas promessas de Deus e nos planos de Deus para a nossa vida. Porque nós temos que entender que Deus, Ele é paciente. Deus sabe esperar. Deus não faz nada de forma imediata, de forma leviana, de forma precipitada. Não, Deus não engana ninguém. Deus fala a verdade, Deus sabe plantar e colher. Porque nós devemos entender que há tempo para tudo abaixo desse sol. Então nós vivemos em um mundo onde cada dia tem 24 horas, o ano normal tem 365 dias, já o ano bissexto ele tem 366 dias, um dia a mais, mas todo mundo tem 24 horas. E há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de falar, há tempo de ficar calado. A Bíblia diz isso claramente. Então, embora a noção do tempo seja relativa para algumas pessoas, porque tem pessoas que acham que 24 horas é muito tempo, e outras pessoas acham que 24 horas é quase nada. Porque tem pessoas que se ocupam tanto que elas acham que o tempo é muito pouco, que a vida é muito curta, mas a vida não é tão curta assim como muitos pensam. Embora a expectativa de vida no Brasil seja 70 anos, aproximadamente isso, mas a vida ela é longa quando você se dispõe a construí-la. Aí você vai ver o quanto a vida é longa. E ela pode ser uma vida abençoada se você tiver paciência e souber esperar. Porque existe uma certa ironia. A vida é longa, mas o tempo é curto. Aí você pode me perguntar, mas como assim? A vida é longa, mas o tempo é curto. Que negócio é esse? O que você quer dizer com isso? Você pode me perguntar isso e eu vou lhe responder. A vida é longa porque o conceito de vida ele está associado ao que nós fazemos, às nossas ações, às nossas tarefas, às nossas obrigações. Mas o tempo, ele realmente ele passa muito rápido, porque o tempo, a noção de tempo ele foi criada pelo homem. Por isso que existe uma diferença entre o tempo de Deus e o tempo do homem. Se você for contar o tempo de Deus como se fosse horas de relógio, você está redondamente enganado, porque você não vai conseguir fazer isso. Isso é impossível. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O homem faz as coisas apressadamente, conta o tempo apressadamente. Você vê que o tempo é dividido em milissegundos, segundos, minutos, horas, dias e por aí vai. Então, a noção de tempo do ser humano é baseada na contagem de 24 horas. Então, o dia tem 24 horas. Para muitas pessoas, é muito tempo, ter 24 horas. Quando a pessoa não é muito ocupada, não faz muita coisa, a pessoa acha que é muito tempo. Nossa, o dia hoje está demorando de passar. Quantas vezes você não já falou assim, mas esse mês tem demorado de passar demais, porque eu estou doido para receber meu pagamento e o mês não acaba logo. Que negócio é esse? Outras pessoas falam assim, mas essa semana está demorando de passar, tem um evento para mim ir e quero que esse evento chegue logo para mim poder ir, e a semana não passa, os dias não passam. Então tudo é relativo, o tempo é relativo. Só que quando nós falamos no tempo de Deus, aí é diferente. Porque sabemos que Deus é eterno e Deus faz as coisas
conforme ele achar justo, conforme ele achar o tempo certo. Então, existe uma relatividade do tempo humano, do tempo do homem, mas o tempo de Deus ele é eterno, e a sua misericórdia dura para sempre, e ele faz as coisas assim quando ele achar justo, quando ele achar que deve acontecer. Então, a gente tem que entender que nós devemos ter paciência, porque nós temos que esperar nas promessas de Deus. E quando nós esperamos em Deus, nós temos que ter paciência, porque Deus é paciente. Então, quando você vai plantar, por exemplo, uma árvore, um pé de caju, um pé de manga, por exemplo, você vai esperar aquela árvore frutificar. Até ela chegar nesse ponto, você tem que regar ela, possivelmente adubar ela também, se a terra não for muito boa, precisa de adubo, precisa ser regada constantemente, não toda hora, mas assim, todo dia, pelo menos uma vez por dia, quando está pequena a muda ainda, né, da planta, aí você precisa regar ela constantemente, ter uma constância diária. E essa planta vai crescer. Quando ela for crescendo, ela vai aumentando de tamanho, ela vai esticando os galhos. E aí quando ela tiver no tamanho, já no porte adulto, ela vai dar frutos na época certa, no tempo certo. E para isso você tem que esperar. Então, é a mesma coisa de criar um filho. O seu filho futuramente pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um juiz, ou pode percorrer um outro caminho, pode ir para uma outra profissão, mas até chegar a esse ponto, você vai ter que esperar, ir com paciência e cuidar com amor, para você poder colher os bons frutos. Então, eu acredito que o tempo, ele é bom, porque ele passa para todo mundo, não existe injustiça no tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo tem 24 horas. Agora, o tempo é relativo com relação à ideia de tempo das pessoas. Mas o tempo, assim, quando eu falo que ele é relativo no tocante à ideia, à concepção de rapidez com que o tempo passa na cabeça das pessoas. Tem pessoas que acham que o tempo passa mais devagar, tem pessoas que acham que o tempo passa mais rapidamente. Mas o tempo ele passa igual para todo mundo. Você vê que o relógio não para ninguém. O relógio ele vai indo constantemente, avançando, marcando o tempo. E todo mundo tem 24 horas. Agora a diferença está no que você faz nessas 24 horas. Aí você pode pensar assim, mas o meu colega ele faz muitas coisas em 24 horas, eu não sei como ele consegue. Pois é, aí tem a ver com a questão da disciplina que a pessoa tem. Às vezes a pessoa está acostumada a acordar às 5 horas da manhã, e aí já faz um exercício ali físico, já cuida da saúde, a pessoa prepara seu próprio café, depois vai trabalhar, e aí depois tem um almoço, depois volta para o serviço novamente, 6h30 da tarde, ali a pessoa já retorna do serviço, e aí mais tarde à noite tem a janta e tal, e aí a pessoa vai estudar ou vai cuidar de outra coisa. Então, a pessoa se ocupa conforme ela aguenta o peso, conforme ela aguenta as atividades. E aí dá a impressão que a pessoa faz muito mais coisa porque o outro faz menos atividades do que aquela pessoa que faz muita atividade durante o dia. E claro, quem trabalha mais colhe mais frutos, quem trabalha menos colhe menos frutos, mas todo mundo tem 24 horas. Então, se a pessoa acha que o outro tem mais tempo ou faz mais coisas em pouco tempo, isso é só uma impressão, porque na verdade todo mundo tem a capacidade de fazer a mesma quantidade de atividades, porque todo mundo tem 24 horas. Agora, se um é mais preguiçoso
e faz menos, e o outro é mais corajoso e faz mais, aí é a seleção natural. Aí é questão de trabalho, de disposição. O outro tem mais disposição para trabalhar do que o outro. Então, voltando a falar em relação à questão da paciência. A paciência também é algo relativo. Tem gente que tem muita paciência. Por isso que tem aquele ditado, paciência de Jó. Fulano tem a paciência de Jó. E é verdade, tem gente que tem uma paciência muito grande. Porque Jó foi um personagem bíblico que ele realmente mostrou toda a paciência que ele tinha, porque ele foi provado em todos os seus limites. Jó, quem era Jó? Para você que não conhece a história de Jó, Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. Ele era o mais rico entre os ricos. Jó tinha rebanho de jumento, rebanho de ovelhas, rebanho de outros animais. Então Jó tinha uma grande quantidade de animais, o que já simbolizava a riqueza. Ele tinha terras também, propriedades, e ele tinha 10 filhos. Então, Jó era um cara muito abençoado. Ele era casado, tinha uma esposa, ele tinha muitos amigos também, amigos ricos também. E era um homem altamente temente a Deus, era o homem mais fiel a Deus na época que ele viveu. Porque Deus o considerava totalmente santo, né? Puro, imaculado e de conduta reta perante ele. E quando Satanás chegou até Deus e falou: olha, Jó é um cara que ele só é fiel porque ele tem tudo. Se ele não tivesse nada, ele não era fiel, ele seria desobediente. Ele seria outra pessoa. O Jó, ele só é um cara que não desvia do caminho de Deus, do caminho puro, do caminho santo, porque ele tem tudo na mão. Ele tem uma família perfeita, ele tem servos, ele tem empregados, ele tem muitas propriedades, ele tem rebanhos de animais. Então, com a vida boa dessa daí, todo mundo é fiel, todo mundo é santo, todo mundo é justo. Ele tem saúde, mas se tocar nos bens dele e se tocar na saúde dele, ele vai pecar, ele vai cair no erro, ele vai se tornar um pecador, uma pessoa injusta, uma pessoa desobediente, uma pessoa que vai andar no caminho errado. Isso foi o que Satanás disse para Deus. E Deus falou: pois então, eu permito que você faça isso e vamos ver se realmente isso vai acontecer. Porque eu duvido que Jó faça isso, que Jó desobedeça a palavra de Deus, que Jó ande pelo caminho errado. E aí Satanás fez o que ele tinha que fazer, destruiu a vida de Jó, acabou com as propriedades de Jó, trouxe inimigos para lutar contra Jó, outros povos, e esses bandidos acabaram por destruir os rebanhos de animais de Jó, tomar posse das propriedades de Jó. Aconteceu também um acidente com os filhos de Jó, onde eles morreram. Jó perdeu seus filhos e Jó foi acometido por doenças graves, principalmente doenças de pele. E chegou a tal ponto onde a mulher de Jó falou assim: Jó, você está sofrendo tanto, será mesmo que Deus te ama? Será mesmo que Deus existe? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? E aí Jó, numa sensatez tão grande, mesmo sendo acometido por tantos problemas, tantas doenças, tantas mazelas, tantas desgraças que aconteceram na vida dele, ele realmente se manteve de pé em termos de fé. Ele acabou por não desobedecer a Deus, não blasfemou contra Deus e chamou a mulher dele de louca. Falou que a mulher dele era maluca, que ele não ia largar o Deus dele só porque Deus tinha tirado tudo dele, que havia esperança para ele e que ele tinha fé em Deus.
E Jó foi visto como um homem de fé. Depois Deus recuperou tudo que Jó tinha. Deus curou Jó, retirou, não permitiu que Satanás tocasse na sua alma. Essa batalha Satanás perdeu e Jó se tornou-se novamente um homem próspero. E daí é de onde vem basicamente a expressão paciência de Jó, que é quando você tem muita paciência, as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus e não no seu tempo, e não no tempo do homem, não no tempo do relógio, mas no tempo de Deus. Então, a gente pode tirar uma grande lição disso aí. A gente pode entender que Deus, ele tem planos de paz para a vida da gente. E que às vezes Deus testa a nossa fé para ver até onde vai a nossa fidelidade, até onde vai a nossa palavra. Porque o ser humano que ele tem palavra, que ele tem fé, que ele é fiel, ele não se desvia dos caminhos do Senhor. Mesmo estando na ruína, mesmo estando na desgraça, mesmo estando no sofrimento, mesmo estando passando por tempestades em sua vida. Então, devemos seguir o exemplo de Jó e termos paciência para tudo. Paciência para quê? Paciência para nós aguardarmos as promessas de Deus se realizarem em nossa vida. Basicamente, começamos por aí. Paciência para nós podermos conhecer a Deus. Não se conhece a Deus da noite para o dia. Você precisa ter um conhecimento bíblico aprofundado, ter um contato com Deus mais próximo, mais íntimo, constante. Você precisa orar, elevar-se a Deus em oração, para que você possa conversar com Deus, entrar em contato com Deus e ter uma experiência com Deus. Você precisa marcar um propósito. Olha, Deus, eu vou te servir com todo o meu talento, com tudo que eu puder. Se eu não pudesse te louvar, ser um cantor na igreja, mas eu serei um dizimista fiel. E se eu não puder pregar a tua palavra, mas eu estarei presente nos trabalhos da igreja, porque tudo depende do dom. Tem pessoas que têm o dom de cantar, outras não têm. Mas aquela pessoa que talvez não tenha o dom de cantar, tem o dom de pregar. Mas também tem pessoas que não têm o dom de pregar, mas são pessoas que podem participar assiduamente do trabalho da igreja. Pode participar com a presença, colaborando com a presença, não faltando. Pode participar dos eventos da igreja. Isso já é uma coisa muito boa. Então, é importante que você tenha paciência em tudo que você for fazer. Paciência nos negócios, paciência no amor, paciência na educação dos filhos, paciência nos estudos. Se você está estudando para concurso, se você está estudando para uma prova, tenha paciência consigo mesmo, porque estudar é uma tarefa difícil, mas que te leva para um próximo nível de conhecimento. Então a paciência é a chave de tudo. Porque tem até um ditado, é um ditado até popular, que fala assim: quem corre cansa, quem caminha alcança. Então, espero que você tenha entendido essa palavra, espero que você tenha gostado dessa mensagem. E a gente se vê na próxima. Desejo que você tenha um dia abençoado. Ou se estiver me assistindo no último, que tenha uma noite abençoada. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. Tchau.